Esse tipo de arquitetura, comprovadamente, e eu já tenho alguns projetos executados com planta em U, inclusive com pessoas morando nessas casas, inegavelmente eles traduzem a arquitetura da felicidade, por motivos muito simples, né? São casas abertas, são casas setorizadas, no entanto, integradas também. Porque o que integra os braços de uma planta em U é um pátio interno, normalmente ajardinado, muito bonito, muito agradável. Muito bem. Tá saindo áudio aí? Eu não sei, eu tô sem microfone hoje, galera. O Paulo me deixou sem microfone. Bom, se não tiver saindo áudio, você vai descobrir tardiamente, né? Bom, pessoal, mais um Café com Trigo aqui. Fazia um tempão que eu não gravava. Nossa, eu esqueci que essa xícara branca não cabe muito. É diferente do copinho de vidro. Só 2 xicrinhas já era. E por que você não tá pegando com o indicador? Hã? Esse dedinho levantado aí. Não dá. Cuidado que tá muito quente. Não dá pra ver na câmera. Nossa, olha, cara, tá roxo. Dá pra focar aqui, ó? Acho que não. Não, vai aparecer sangue. O pessoal não gosta. O certo de segurar a xícara... Chama o editor. Pra explicar. Pera aí, eu não consigo com a mão esquerda. É assim, ó, é assim. O certo é assim, né, pessoal? Quem segura a xícara desse jeito aqui, se manifeste. Mas hoje eu vou ter que segurar a xícara. Aconteceu uma tragédia. Editor! Editor! Coloca um aviso de conteúdo inadequado para menores de 16 anos. Coloca o vídeo do momento em que eu acertei o meu dedo e as fotos do que aconteceu depois, hoje de manhã, na obra da Casa Broa. Marcando o território aqui, ó, no Broa. Enfim, ossos do ofício. Eu vou ter que... Não, porque o seu ofício deveria ser, tá só ali explicando o projeto, né? Agora você quer lá dar uma de pedreiro, de marceneiro, de pau pra toda a obra. Pois é, como vocês já viram no trecho anterior do acidente, eu estava pregando a placa de obra, na verdade o banner da obra, lá no tapume do barraco e aí aconteceu o óbvio, eu martelei o dedo, né? Bom, tema de hoje será o seguinte. A gente iniciou as obras da Casa Broa, uma casa que fica na cidade de Itirapina, e é uma casa que tem lá os seus 200 e poucos metros quadrados. E hoje, enquanto a gente ia saindo de Limeira para Itirapina, é 1 horinha de viagem, eu estava conversando com o pessoal da minha equipe do escritório e tentando imaginar alguns cenários possíveis para um futuro dentro do meu escritório, né, da atuação enquanto escritório focado em projetos de arquitetura sustentável, pautada pela arquitetura da felicidade. Então, algumas coisas me ocorreram e aí eu queria devanear a esse respeito aqui nesse vídeo, compartilhando com vocês, que é o seguinte: na sustentabilidade, quanto mais otimizado for o processo construtivo,
se o projeto prevê isso, porque não adianta nada o processo construtivo ser otimizado se o projeto não dá condições para a otimização. E eu falo com isso com conhecimento de causa, de ter feito uma obra em 2015, 2014 de wood framing, em que o engenheiro proprietário da empresa especializada em wood framing pegou meu projeto. Eu tinha feito um projeto não pautado pelo método construtivo de wood frame, e o cliente veio com a ideia de construir nessa técnica que eu achei incrível. E aí o cara lá da construtora falou, não precisa. Eu falei, fiz uma reunião, falei, olha, quais adaptações eu tenho que fazer no meu projeto de arquitetura para ser feito em wood frame? Ele falou, não, nenhuma, esse sistema é totalmente adaptável a qualquer projeto. O que é verdade em partes, né? É claro que ele é adaptado, mas por ter sido adaptado a um projeto que não levou em conta o método construtivo, obviamente que aconteceram inúmeros ajustes e situações que tiram toda a agilidade, né, de um sistema construtivo planejado. Por que eu estou usando isso como exemplo, né? Porque a gente vai vendo que se o projeto de arquitetura não prevê uma facilidade na execução, a execução vai ser feita de uma forma comum, ordinária, que é feita as construções normais, que demoram, que tem retrabalho. E aí eu estava tentando otimizar ao máximo um projeto de arquitetura sustentável sem perder a essência da arquitetura da felicidade, tentando ver se era possível fazer, não seria uma padronização, mas seria um esqueleto estrutural pré-definido para casas, por exemplo, de 150, 200 e 250 metros quadrados, para dar 3 exemplos. E aí qual é a minha reflexão? É possível eu fazer uma estrutura pré-definida de uma construção para facilitar o processo construtivo, gerar economia de tempo e de dinheiro, né? Sem perder a essência? E a minha resposta é que sim. Existe essa possibilidade, desde que a planta seja uma planta altamente adaptável. E a planta que eu conheço, que já testei por diversas vezes, que ela é altamente adaptável, é aquele arranjo da tipologia em U, em que você tem a possibilidade de separar dormitórios, criando uma ala íntima em uma ponta, área social e área de serviços em outra ponta, e comunicando pela área social, que seria basicamente sala, cozinha, eventualmente uma varanda. Por que essa tipologia ela é altamente adaptável? Porque quando eu tenho uma planta em U, eu posso implantar ela no terreno assim, 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 assim. Eu posso ir espelhando o arranjo, obviamente respeitando a setorização, para que os quartos fiquem sempre voltados para o leste, para que a cozinha, a área de serviço, eventualmente fique para o sol da tarde, para proteger a sala através de uma varanda da insolação oeste ou norte. Então isso é totalmente maleável numa planta em U. E se eu tiver uma estrutura pré-definida, eu conseguiria partir de um esqueleto, e aí o que o cliente não pode mexer? A área delimitada por esse esqueleto estrutural. E o que o cliente pode mexer? Todo o resto. A localização dos quartos, o tamanho dos quartos, a quantidade de dormitórios, o tamanho da sala, se vai ser integrada com a cozinha ou não, se vai ter dispensa ou não, se os dormitórios vão ter closet ou não, tudo isso é negociável desde que o cliente entenda que ele escolheu um modelo estrutural pré-definido, que por sinal pode ser ampliável, né? Uma vez que eu trabalho em módulos, eu poderia encaixar. Então, qual que é a ideia desse devaneio meu aqui, que eu estou compartilhando com vocês? Esse tipo de arquitetura, comprovadamente,
e eu já tenho alguns projetos executados com planta em U, inclusive com pessoas morando nessas casas, inegavelmente eles traduzem a arquitetura da felicidade, por motivos muito simples, né? São casas abertas, são casas setorizadas, no entanto, integradas também. Porque o que integra os braços de uma planta em U é um pátio interno, normalmente ajardinado, muito bonito, muito agradável. Então, se eu fizer um esboço qualquer aqui, ó, bom, não vou nem fazer esboço, vou pegar uma planta real da Casa Broa como exemplo. Dá para enxergar aqui? Dá para dar um zoomzinho? Não, é só para pegar o genérico, porque eu vou pintar aqui. Dá para enxergar dessa forma? Pessoal, eu poderia fazer um setor de quartos, um setor de serviços, uma área social. Ah, a área social ficou pequena, eu invado ela para cá, invado ela para cá. Paulo, o sol, ele nasce aqui. Beleza, os quartos estão para cá. Não. Nesse caso agora, o sol nasce para cá. A gente faz assim. Então eu poderia ir colocando essa construção de diversas formas, sem perder a essência. E aqui no centro, eu tenho a possibilidade de fazer um grande jardim. Mas veja bem, eu tenho jardim nessa lateral, na fachada, na outra lateral, no fundo. Então, se a gente observar, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. 8 faces de contato visual com o jardim. E nesses blocos eu tenho circulação cruzada em todos os sentidos. Isso, dentre outros fatores que a gente aplica na arquitetura da felicidade, eles podem ser replicáveis nesse conceito de planta em U. Então, eu creio que se eu fizer um esquema otimizado da estrutura desse esqueleto, deixando um leque para o cliente de opções de tamanhos de casa, lembrando que ele vai ter que aceitar aquele tamanho pré-definido e todo o arranjo interno ele vai poder mudar e, inclusive, eu tenho a liberdade e a responsabilidade de implantar essa construção no terreno da maneira mais adequada. Eu acho que isso pode ser um passo importante para a gente atingir um próximo nível dentro da arquitetura sustentável, sem criar uma padronização de projeto, porque é importante deixar bem claro, o projeto é exclusivo e todo o arranjo interno vai ser feito caso a caso, conforme a necessidade com o cliente. A única coisa que fica pré-definida é o tamanho máximo dessa construção, que tem que ser escolhido previamente. E aí eu te pergunto, você acha que isso faz sentido? Será que esse caminho pelo qual já há muitos meses eu tenho refletido a esse respeito, é um caminho possível para eu continuar tendo projetos exclusivos, com uma qualidade que não pode ser perdida, com a essência que não vai ser perdida da arquitetura da felicidade, uma vez que eu creio muito que essa tipologia de planta atende a isso tudo e ainda pode ser otimizada no seu processo de fabricação. Então fala aqui para mim, para ver se eu protelo um pouco essa ideia ou se eu mergulho de cabeça, porque tô querendo crer que isso aqui vai dar muito certo. Pessoal, então, com o dedinho levantado, espero que no próximo vídeo já esteja recuperado. A gente se encontra no próximo café. Um abraço.